mas eu prometo que eu só vou apresentar 10, tá bom? Então fica tranquilo, daqui a pouco está todo mundo podendo conversar, tá? Podemos iniciar? Está gravando, né? Tudo direitinho? Então, Sim, pessoal, sim, podemos. Mais do que nunca é um prazer imenso estar com vocês aqui. E a ideia é a gente debater um pouquinho sobre um tema que eu tenho certeza todo mundo tem um dedinho de opinião formada e opa, todo mundo está vendo aí? Sim. Beleza. Tá bom? A ideia aqui é a gente aproveitar para falar bastante sobre essa questão do processo comercial B2B. Mas eu vou deixar o João, né, João? Acho que seria interessante você dar uma apresentada na base da conversa e depois a gente segue. Claro, queria primeiramente agradecer, Fadu, pela disponibilidade. Sei que tem sido aí um grande parceiro do ecossistema de muito tempo já. Agradecer também aos convidados externos, né, que puderam participar. O Fadu teve a oportunidade de divulgar também, então agradecer aí as pessoas que não estão familiarizadas ou vinculadas aqui ao Parque Científico e Tecnológico da Unicamp. E agradecer também a presença aqui do pessoal, principalmente da incubadora, né, que eu estou vendo, acho que é mais pessoal da Unicamp mesmo. Então, bom, acho que vocês ficaram sabendo lá, já passei um pouco do que vai ser a palestra hoje, a gente vai conversar um pouco, o Fadu vai mostrar para a gente aí esse tema, né, de processo comercial B2B, gerenciamento de processo de vendas. E eu vou deixar a palavra com ele mesmo, que super especialista aí, super gabaritado, para a gente poder já iniciar a nossa palestra. Obrigadão, Fadu. Com você. Então, desde já agradeço de novo em nome da Febraec, em nome de... É sempre um prazer imenso, a gente está sempre à disposição. Eu sempre brinco que essas são oportunidades para a gente voltar para casa, né? Já brinquei que eu entrei na Unicamp, no Colégio Técnico, em 1979. Então, quer dizer, eu acho que já estou ficando um pouquinho mais velho do que boa gente do que está na plateia, tá? Mas, enfim, é sempre um prazer e pode contar com a gente, tanto no meu nome como no nome da Febraec, que é a Federação Brasileira. Eu vou rapidamente só transcorrer aqui e a gente vai entrar no tema. Então, a ideia de hoje é falar um pouco ou muito, depende da forma como a gente quer, sobre processo comercial B2B e o gerenciamento da rotina e o seu papel na gerência, o papel fundamental que a gestão da rotina de vendas encontra nesse aspecto, tá? Antes da gente aprofundar propriamente no tema, eu vou falar 2 minutinhos sobre a Febraec, tá? Febraec, só para que a gente não tenha dúvidas, é uma entidade sem fins lucrativos que contribui para a atividade de consultoria e treinamento no Brasil, tá? O papel fundamental é auxiliar no desenvolvimento da carreira de consultores e contribuirmos para as empresas de consultoria, etc. Nós temos já há muitos anos um convênio com a Universidade de Campinas, onde a Febraec, então, fornece mentoria para as empresas incubadas na agência de inovação, não é isso, João? Então, como ele falou, nós já estamos aqui há algum tempinho e para mim sempre é um prazer e eu tenho certeza que para toda a Febraec e os demais consultores. Tá bom? Estamos à disposição, qualquer coisa é só me contatar e a gente segue junto. Bom, deixa eu avançar um pouquinho. Então, rapidamente, né? Criando aqui o clima, né? Por que se preocupar com a rotina de vendas? Gente, só para a gente não ter dúvida. Quando a gente fala de rotina, mais do que nunca, a gente invariavelmente fala de burocracia, fala daquela coisa repetitiva, fala daquela coisa, não vou dizer para você menor, porque não tem coisa mais interessante ou viçaleira do que convidar todo mundo para discutir a estratégia. O problema, e vocês vão ver, é que cada um tem o seu espaço. Estratégia comercial, a rotina de vendas. Então, tudo isso, na verdade, eles se integram para produzir aquilo que é a coisa mais fundamental em vendas, que é resultado. Aliás,
que mais do que nunca é o que se justifica. Não é isso? Então, só avançando. Como eu estava brincando aqui com vocês um pouquinho antes, né? Porque está cada vez mais difícil vender, gente. Então, vamos lá. Quando eu comecei em vendas, isso lá há 40 anos atrás, a venda ela tinha uma lógica completamente diferente. Era uma época em que a tecnologia era inexistente, era fortemente orientado para as pessoas, a questão estratégica ela era, como é que eu vou dizer para você? Ela tinha uma lógica mais logística de suprir, né? Por quê? Porque faltava. Era um momento em que havia uma quantidade pequena em tudo, até de concorrente. Então, essa questão era lá atrás, ela era tratada de forma diferente. À medida que a gente vai evoluindo, essa questão vai ganhando uma proporção completamente diferente. E é exatamente o que a gente está vivendo hoje, né? Nunca antes, tanto quanto a uma hiperdisponibilidade, seja em serviço, seja em produto, seja do que for, né? E aí que a coisa começa a ganhar, ao longo do tempo, uma complexidade que você precisa tratar de forma diferente, tá? Vamos dar um pouquinho. Vamos relembrar aqui um conceito muito elementar, tá? Mas que eu acredito piamente que é um pouco do retrato do que a gente está vivendo hoje. Aqui tem essa pirâmide de Chet Holmes, isso é quase que um retrato real, mas muito inteligente, tá? Quer dizer, o que está por trás dessa dificuldade? Gente, tem em mente que a proporção lá, tá vendo ali na ponta da pirâmide, tá? Só 3% dos clientes estão no momento de compra, ou seja, efetivamente eles estão buscando saciar o seu desejo, a sua vontade, a sua necessidade. 97% dos clientes estão em qualquer outra fase. E isso, mais do que nunca, ela é verdadeira agora. Por quê? Porque para nós que estamos fazendo B2B de alto valor agregado, né, isso tem um impacto e dificulta enormemente como é que a gente vai tratar essas questões e essas relações, tá bom? Mas só para a gente perpassar isso aqui. Então, eu diria que se tivermos só 3, já estaria de bom tamanho. Às vezes a percepção e os números que nós estamos vivendo estão indicando, inclusive, que isso está até, de repente, um pouquinho menor, tá? Você tem 7 dispostos a te ouvir, 30% não estão pensando em comprar, e o resto, né, nem tem interesse e nem tem certeza que aquilo que você está oferecendo realmente tem valor né, para comprar. Então, dentro desse panorama, a gente está vivendo um momento em que, pelas características e etc., e eu não gosto de discutir fatores exógenos, eu prefiro tratar sempre dentro da perspectiva da porta para dentro, tá bom? A gente está vivendo e convivendo com dificuldades crescentes na hora de sair para vender o nosso produto, o nosso serviço. Tá legal? Tá? Se você já está vivendo, ótimo. Se você não está vivendo, que bom. Fico torcendo para que você fique o mais tempo possível sem passar por essas vicissitudes. Tá legal? Bom, até aqui tranquilo? Posso avançar, né? Qualquer dúvida, levanta a mão. Bom, mas antes de, até por uma questão de compromisso, né? A gente vai falando as coisas, mas a gente precisa sempre ter a humildade de colocar os conceitos muito claramente, tá? Então, antes da gente... Por que a gente está falando tanto em rotina, tá? Eu aqui vou resgatar, vou me permitir um conceito lá dos anos 90, que foi muito popular, finalzinho dos anos 80, no começo dos 90, que é o sistema da gestão da qualidade. Tá bom, gente? Tá? Naquele momento, você tinha duas coisas. Você tinha o que se chamava de PDCA e SDCA, que são essas duas bolinhas aqui. Tá? Quem viveu, como eu, o Cássio, o Egeia, isso muito de perto, a gente dormia com isso, sonhava com isso. E esse conceito de rotina vem de lá. Por quê? Porque só para a gente ser precioso no conceito e que ajuda todo mundo a entender. O PDCA, que é essa bolinha aqui superior, ela fala essencialmente de uma mudança
radical, uma transformação, uma mudança, inclusive de patamar. Tá bom? Por isso, ele está falando muito com a questão estratégica. O SDCA, que é a bolinha de baixo, ela está falando com a rotina. Tá bom? Então, gravem isso que é fundamental. É na rotina que a gente captura o resultado. É na rotina que depois que você impôs uma melhoria, muitas vezes estratégica, ela só vai se transformar em dinheiro no bolso quando você consegue transformar isso tudo numa perspectiva da gestão da rotina. Tá legal? Então, a gente fala muito de PDCA, mas tem que rodar o SDCA junto, porque senão você não transforma. Até aqui tranquilo, gente? Só refrescando aqui, beleza? Vou avançando, tá? Bom, e aí? Vamos falar um pouquinho de estratégia comercial, tá? Como eu comentei, isso aqui independente até se a dificuldade é maior ou menor em vendas, mas a gente precisa sempre ter em mente o seguinte, particularmente em se tratando de clientes, ou de empresas de base tecnológica, ainda mais startups que são nascedoras, são projetos que ainda estão evoluindo. Então, isso é uma dificuldade adicional, mas a regra básica é sempre essa. Você não pode faltar na sua definição estratégica, lá no PDCA, um nicho de mercado e uma fórmula para gerar receita recorrente. Tá legal? O que nós estamos falando de nicho? Pessoal, o nicho, mais do que nunca, ele vai orientar a questão do posicionamento mercadológico, que depois, eu prometo, eu vou amarrar lá na frente. Tá bom? Então, de novo, vou pegar sempre um exemplo como eu para deixar vocês mais sossegados. Eu tenho uma consultoria há 30 anos. Eu atuo em estruturação de áreas comerciais. Vocês entenderam o que eu faço ou não? Compreenderam? Então, é esse, por mais básico e tolinho que possa parecer, isto é essencial. Por quê? Porque se você não alinhar isso, primeiro, você não vai dizer a mensagem para aquele potencial cliente. Lembra que só tem 3 querendo comprar. Você tem que conversar com os 97. Tá? Se a sua mensagem, se a clareza com que você leva a tua abordagem não existir, não for suficiente, o efeito não amarra. Então, de novo, estou comentando isso é parte de um processo elaborado, mas que precisa fazer parte da pauta de qualquer um de nós. Sejamos aqueles mais seniors, sejamos aqueles mais nascedores enquanto startups. Então, definir um nicho é, antes de tudo, dizer qual é aonde essas coisas vão se encontrar. Poxa, Fadu, podemos fazer isso geograficamente, podemos fazer isso segmentado. Meu querido, aí é uma outra discussão. Agora, você precisa ter em mente que você precisa buscar isso incessantemente, tá bom? Até porque, senão, lá na frente, você vai pagar um preço gravíssimo na questão da comunicação. E a segunda coisa, esse é um outro vetor fundamental, nenhum negócio para sem receita recorrente. É tão interessante que agora todo mundo descobriu a receita recorrente. Eu estou rindo, né? Outro dia eu sigo aqui, eu sigo um podcast chamado, vou dar, Sports Market Maker. E eles ficam brincando com balanço de time de futebol. E é interessantíssimo, porque discutindo Flamengo e Palmeiras em relação aos demais, agora ficou claro que os dois são melhores do que os outros, porque eles têm mais receita recorrente. Eu comecei a rir, porque eu falei assim, nossa, agora descobriram que time de futebol precisa de receita recorrente. Deixa eu lembrar sempre, gente, todos nós precisamos, até a padaria da esquina, o pé sujo, que a gente vai tomar o goró, todo mundo precisa de receita recorrente. Se ele não tiver receita recorrente, se ele viver de projetos, só para a gente não ter dúvida,
teu faturamento começa a fazer assim, e esse tem um efeito danoso. Ainda que o projeto, quando entre, enche a mão de dinheiro, mas no finalmente, isso tem um efeito deletério para o negócio. Particularmente quando você coloca o funil de vendas junto nele. Tá? Então, de novo, particularmente para as nossas startups aqui incubadas, além de você pensar no seu posicionamento, você tem que pensar em como é que você vai viabilizar a receita recorrente. Tá? E, como eu falei, espero que isso continue assim, até porque a gente precisa de mais Flamengos, mais Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Porque, filho, a diferença está toda nisso. Tá legal? Com relação à questão estratégica, posicionamento e receita recorrente, tranquilo. Posso avançar? Legal. Por favor, qualquer coisa, levanta a mão. Bom, agora nós estamos começando a cutucar a onça com... Esse chat, ele é, na verdade, um template que eu uso aqui nos meus projetos. Ele nunca fica bonito, porque isso aqui tem mais a cara de ferramenta de trabalho. Mas aqui dá para a gente ter uma ideia muito importante. Tá? Agora eu já estou começando a avançar na questão dos processos, tá bom? Então, olha, como é que eu consigo arrumar cliente, gente? Aliás, isso aqui vale para o meu negócio, vale para o negócio da Encamp, vale para o negócio da Daniela, vale para qualquer negócio. A NASA vende desse jeito, tá bom, gente? Tá? Então, você tem lá, primeiro bloco, geração de indicador de leads. Tá? Como é que eu gero os leads? De onde os leads vêm? Aliás, depois vocês vão descobrir que o mais importante é perguntar por que eles vieram, que é a questão da jornada do cliente. Né? Tá bom? Então, ele está aqui. A hora que você passa do 1, você vai para o 2, que é o processo de qualificação. Né? Então, você gera o lead e qualifica o lead. Tá legal? O terceiro bloco fala da gestão da oportunidade propriamente dito. Você tem lá a identificação da necessidade. Ele quer um robô. Ele quer uma antena parabólica. Ele quer um serviço de consultoria em vendas. Não é isso? Então, tem um terceiro bloco. E o quarto bloco é a questão do pós-venda. Tá? Que, de novo, imaginando que agora nós já discutimos lá atrás que nós precisamos de um negócio que tenha receita recorrente. Vocês concordam ou não? Então, só para a gente não ter dúvida. Primeira compra, ele entrou como lead, ele foi qualificado, você identificou a necessidade, fez uma proposta, negociou, fechou, entregou, foi para pós-venda, não é isso? Quando ele chega aqui, gente, lembra da receita recorrente? O nosso papel é enganchar ele aqui, ó. Tá vendo aqui? Identificação de necessidades. Então, ele fica, na verdade, nesse ciclo. Tá bom? Tá? Mais mecânico do que isso, impossível. Tá certo? Tá? Fadu, isso é simples, isso é fácil? De novo, esse é o desafio do negócio. Tá bom? Se a gente conseguir fazer isso funcionar a um nível elevado de sucesso no impacto, tanto do ponto de vista comercial, que é por isso que você estrutura, como do impacto do negócio. Bom, e aí? Quais são os problemas recorrentes que a gente tem aqui? Como eu falei para você, nessa jornada de venda, e aí eu queria, de novo, chamar um pouco a atenção, tá? Eu já te expliquei que isso aqui é a nossa receita recorrente, não é isso? Pós-venda se conecta a novas necessidades e você fica nesse ciclo. Legal. Então, vamos pegar aqui, ó. O que está acontecendo? Está vendo o SIM? Todo processo comercial você tem uma meta, ou pelo menos você tem uma expectativa, melhor dizendo, de quantos projetos ou quanto você precisa faturar ou bilar. Né? Tá? Eu vou usar um exemplo aqui meu, que eu estou bem por dentro. Tá? Para uma linha de produtos nossos, eu tenho uma meta anual de vender 4 projetos. Tudo bem? Tá bom? Então, eu estou aqui, ó, 4 projetos. Aí, eu preciso ir na direção dos leads qualificados até na geração de leads, né? Então, se eu preciso fechar 4, quantas propostas comerciais eu preciso fazer ao longo de 12 meses? Tá bom?
especificamente para esse produto, nós precisamos de 40. Nossa, Fadu, é ruim assim? É. Principalmente se a origem vier pela web. Quando vem por indicação, que é um outro mecanismo que daqui a pouquinho eu vou conversar com vocês, a nossa taxa de sucesso passa para 50%. Agora, se ela vem basicamente por web, e web eu estou falando, sejam ads, seja orgânico, whatever, nós temos uma taxa, pelo menos o nosso histórico aqui, de em torno de 10%. A gente trabalha isso em princípio. Tá bom? Então, só para ser coerente, se eu preciso de 4, eu preciso de 40. Tá bom? Opa! E aí, Fadu, você tem aqui quantos leads qualificados e quantos leads gerais? Os leads qualificados, eu não vou nem entrar, porque isso aí vai dar um estresse danado. Eu vou direto aqui para... Eu vou passar aqui, eu vou direto aqui para a geração de indicação de negócios, tá? Nós trabalhamos com 2 cenários. Eu, para fazer 40 propostas, eu trabalho com uma taxa entre 2 a 3 vezes. Então, dito de um outro jeito, eu preciso de 80 a 120 leads num ano para fechar, para ter 40 propostas que viram 4 negócios. Dá para entender isso ou não? Eu sei que eu sou meio didático assim, mas é caguete de professor. Não liga não fiquem chateados. Quem me conhece há mais tempo já sabe dessas coisas. Então vamos lá, gente. Ó, como eu falei, a NASA vende serviço de foguete do mesmo jeito. Não é isso? Tá? Não tem milagre. Eu preciso de 4, tenho que fazer propostas, eu tenho qualificação, eu tenho geração de lead. Isso aqui é um debate que depois eu vou querer ter com vocês à parte. Tá bom? Então, vamos trabalhar aqui. Eu preciso de 80 a 120. Vamos lá. Um ano tem 52 semanas, certo? Vocês trabalham, os clientes vão bater na tua porta 52 semanas do ano? Sim ou não? Se não, você tem que ser mais pragmático. Aqui, a gente trabalha com um ano de 40 semanas. Tá legal? 40 semanas. Se eu tenho, no pior cenário, 120 leads, que lembre-se, lead para mim é só o cara que levantou a mãozinha, tá? Eu estou bem na ponta aqui, né? Esse cara... Espera aí que esse é o meu pedreiro, não posso atender agora. Desculpa. 40 vira 120. Em 40 semanas, eu preciso de 3 leads por semana. Dá para entender essa conta? Então, vamos lá, gente. Olha, eu estou tentando, como sempre, juntar esse monte de coisa solta para ver se a gente consegue fazer um bem bolado, tá? Então, resumo. Quando eu vou monitorar o meu trabalho, eu acabei, enquanto estava aguardando aqui, acabei de fazer um comentário no LinkedIn para alguém que fez um comentário absurdamente importante. Por quê? Porque tem gente que acha que virou especialista só aqui, ó. Dá para entender? Tem gente que está achando que vai receber lead qualificado. E eu vou te dar uma triste notícia. É você e a torcida do Corinthians estão querendo leads qualificados. Não existe. Isso é a maior mosca branca. E, de novo, lembra daquela pirâmide lá atrás. Quanto a gente falou de gente que quer comprar no ato, não são 3%? Então, querido, é a maior mosca branca. Se você não tiver, dentro do teu processo comercial, capacidade para acompanhar essa novela, nós vamos ter dificuldades homéricas. Dá para entender? Legal? Pois eu vou aprofundar e a gente vai dar os pitacos. Com relação à questão do processo, tudo bem, eu estou usando esse business case meu para deixar vocês muito tranquilos, tá? Beleza? Ninguém tá bravo comigo ainda? Tá bom, eu vou passar aqui o dedo, nós vamos para o próximo, hein? Bom, então, como gerar leads B2B? Que é o grande imbróglio de nós, da torcida do Corinthians, de todo mundo, tá certo? Envolvido nisso.
Para a gente vender, principalmente serviços de alto valor agregado, a gente usa basicamente duas técnicas. Uma é a indicação através de parceiros, não é isso? Então, o parceiro nos indica, nossos parceiros podem ser nossos clientes, podem ser nossos amigos, a GEA mesmo, gentilmente, esse ano me indicou. Quer dizer, então, todo mundo nos indica, tá? Isso é bom? Isso é maravilhoso. Aliás, eu até comentei. Lembra que por aqui a minha taxa de sucesso é bem para cima. Aqui a minha taxa de sucesso gira em torno de 50%. Qual é o problema daqui? O problema daqui, gente, é que você não consegue estrategiar. Tem gente, no passado, a gente ia para a reuniãozinha né? Lá da associação, MChain. Essa semana eu recebi o convite da MChain. Venha fazer um network. Nossa, o que eu fui em reunião da MChain, da Ciesp, do Ciesp. É tudo maravilhoso. Deve ser mantido. Mas eu vou te contar um negócio triste. Tem um efeito estratégico muito pequeno. Tá? A não ser que você domine esse palco com muita essência, com um trabalho muito bem feito. Eu acredito em trabalhos bem feitos, tá? Mas é muito complicado, tá? Mas no limite, vamos ser muito práticos. Ninguém tem a obrigação de vender para você. Então isso vai sempre ser tratado como uma coisa extemporânea, né? Algo que pode surgir. Tá legal? Então, é por isso que, modernamente, a gente evolui para soluções do que a gente chama máquinas de vendas. Tá claro? Eu sei que máquina de venda tem conceito para tudo, tem aí vários influencers que tomaram conta desse conceito, acho todos maravilhosos, tudo está certo, eu não tenho absolutamente nada contra esse tipo de coisa. Mas o importante, e aí que vem essa questão que para nós é muito cara, máquina é algo repetitivo, constante, rotineiro. Entenderam isso? Então, é disso que nós estamos tratando. A ação de gerar lead, a ação de qualificar, a ação de gerenciar uma oportunidade de fazer pós-venda é rotina. E é por isso que ela tem que estar associada a essa questão, dessa visão mecânica, daí máquina de vendas. Tá claro? De novo, todos os conceitos são válidos, não tenho, de forma nenhuma, preocupação alguma com relação a isso. Só que, para nós, isso é muito confortável, porque, como vocês viram lá atrás, a gente, desde sempre, acredita que a solução não pode ser só estratégica, você não pode só achar que você vai pôr o ovo em pé. O papel é capturar resultado através da rotina. Por isso que o foco do nosso esforço está aqui, ó. Gerar demanda. Então, você tem que estar o tempo todo batendo duro na geração dos seus leads. Não é isso? Tá? Você vai ter que falar de autoridade. Opa! Fadu, mas o que você complicou? Bom, então, agora nós vamos começar a entrar nas minúcias que eu tinha prometido para vocês. Tá bom? Vocês lembram da questão do posicionamento? Posicionamento. Então, gente, você sabe por que você vai construir autoridade em torno de um tema? Porque você vai estar posicionado para ele. Você vai construir um network, uma percepção de marca, você vai conseguir incorporar uma linguagem, você vai ter, no limite, você veste até a cara do negócio, tá? Isso é fundamental. Depois eu vou juntar essas coisas todas. Mas isso aqui, a autoridade só vem do posicionamento. Você imagina um cara que faz qualquer coisa, ele não consegue construir autoridade de nada. Vocês concordam? Ora ele é pedreiro, ora ele é encanador, ora ele puxa fio, ora ele conserta a cerca, ora ele corta o jardim. Nada. Então você vai ter que definir. Legal? Tá bom? Desenvolvimento das oportunidades. Gente, de novo, se eu gero demanda, se eu tenho autoridade, eu tenho que ficar fazendo o quê? Gerando oportunidades. Esse é o meu desafio. Eu até acabei de comentar, especificamente, eu tenho que ter 3 leads, 12 no mês, não é isso? Tá? Num trimestre, são pelo menos 36, para fazer o quê? Para
para eu conseguir, de repente, ter uma venda por trimestre. Eram 4 por ano, né? Uma por trimestre. Tá bom? E, finalmente, para a gente conversar, para converter, transformar tudo isso em venda. Pessoal, com relação à questão da geração de leads, está claro o papel da indicação dos parceiros e da importância que eles têm? Só tem aquele detalhezinho que eu comentei. Você não gerencia isso. Você pode até ter uma forma estruturada, né, participativa, e deve explorar isso. O problema é que isso, objetivamente falando, ele depende de terceiros que são, muitas vezes, incapazes de fornecer o fluxo que você precisa, a tempo e a hora, tá? Então, você precisa, inevitavelmente, ter a sua máquina de vendas azeitada, que o tempo todo gera demanda, reforça a sua autoridade, desenvolve oportunidades e permite a você fechar negócios. Tudo bem? Legal? Tranquilo? João, você está mexendo esse bigode, estou entendendo que está tudo bem, hein, rapaz? É difícil ficar assim, vai estar tudo bem. Bom, eu estou seguindo, gente. Daniela, tudo tranquilo? Amigos, está tudo bem por aí, né? Vamos lá. Opa, passei demais. Ai, Jesus, eu estou com um problema, troquei de notebook, fiquei. Pronto, voltei. Outro dia eu fui fazer uma apresentação para um cliente, a mesma patetice, gente. Pessoal, tá vendo esse chat? Então, se o chat anterior falava sobre geração de leads, eu vou gastar aqui um tempinho sobre qualificação deles. Tá legal? Vou voltar de novo naquela pirâmide que a gente iniciou tudo. Pessoal, resumidamente, a gente tem forte desejo aqui, né? E um processo de compra. Tá legal? Tá vendo aqui esse rapaz simpático aqui de binóculo, gravatinha e o vendedor? Então, de novo, pessoal, deixa eu explicar para vocês fundamentalmente. O lead, ele vai vir. Ele vai vir porque ele vai dizer para você: estou louco de desejos. Ou, puxa, eu queria uma informação. Será que... né? Então, o que nós temos que fazer? O papel do profissional, do executivo, ou de quem está exercendo essa função, ainda mais dentro de um negócio, é identificar em que momento ele está do processo de compra. Edu, Fala, aqui. a Daniela está com uma pergunta aqui. Opa, claro, Daniela. Boa tarde. Boa tarde. Antes de você ir para a qualificação, queria ainda voltar na geração de demanda, porque acho que é um desafio gerar demanda, né? É no B2B, numa venda consultiva, e aí queria conversar com você, assim, por exemplo, aqui a gente faz várias coisas, desde ir em eventos para tentar aumentar o network, até mesmo tentar processos digitais de LinkedIn, Instagram, publicação, tentar dar palestra para criar autoridade. Então, queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa parte da geração de demandas, o que mais que tem de estratégia que efetivamente traz. Porque, assim, você vai aumentando o funil e, às vezes, ele só vai ficando com a boca maior, Você vai virando um chapéu chinês invertido, assim, assim, você vai abrindo aquele negócio, né? Olha, Daniela, eu vou de novo, eu sou extremamente analítico, então eu sou o pior cientista social que existe, eu sou um economista, tá bom? Então é por isso que dá esses bodes, tá? Então, o que acontece? Eu vou te dar números dentro da mesma linha. Eu falei para você que eu preciso de 120 leads, tá certo? Então, a minha estratégia comercial, só para ser bem rápido, mas respondendo exatamente o que você quer. A máquina de vendas está toda assentada no digital, tá bom? É um site, mídias sociais e um canal de YouTube, tá bom? Tudo bem? O canal de YouTube, eu tinha um canal antigo, relancei ele há 1 ano e 2 meses, aproximadamente, tá bom? Esta semana que passou, ele atingiu 1,5 milhão de views. São 195 vídeos publicados. Boa parte deles shorts, sempre falando daquilo que você já sabe que eu faço. Não é isso? Tá?
tem lá um chiquezinho para lá, tratando uma dorzinha, mas reforçando isso. Pois bem, Daniela, bom, um produto meu, eu fiz. Então, fiz 1,5 milhão de views, publiquei 200. Eu recebo no site, na média, meu site, inclusive, estou refazendo ele em termos de... Mas ele já está fazendo mais ou menos algo entre tudo, mais ou menos 1.500 visitas por mês, tá bom? Mas o meu site tem 140 páginas. Então tem muito conteúdo, vem muita coisa fora, tá? Mas vamos lá, para responder você. Eu fiz 8 propostas no primeiro semestre desse ano. Eu fiz 7 propostas no primeiro semestre do ano passado. E fiz 8 propostas em 2024. Tá certo? Então, se você pegar o esforço que nós estamos concentrando, você concorda? Era para ter feito. Então, o que está acontecendo? Eu estou te dando essa base só para que você, primeiro, fique confortável. As métricas todas, particularmente na entrada do funil, a parte de marketing, que eu vou abordar lá no final, tá bom? A meu ver, elas estão todas completamente alteradas. Tá certo? Aquela coisa que você pergunta, eu vou botar 1.000 caras no meu site e um vai levantar a mão. Esquece. Tá bom? Tá? Eu não vou entrar em detalhes, porque não vem ao caso. Eu não tenho problema nenhum de mostrar os meus números. Tá bom, Daniel? Mas, efetivamente, a minha convicção é só uma. As métricas, historicamente, nunca estiveram tão sob júdice. Tá? Então, volto o problema para você. Onde a gente pode estar errando? E aí é o que eu estou tentando chamar a atenção. Vou respirar fundo, porque achar é uma coisa delicada, tá? Você conhece o Hotjar? O Hotjar é um site que filma toda vez que o cara entra no teu site, tá bom? Depois você busca de graça, tá? Então ele te dá um panorama. O que está acontecendo? Lembra da primeira dobra? Você entendeu esse conceito ou não? Cara, você conseguiu atrair ele para o site. Você já fez um milagre de chega. Você tem 3 segundos, no máximo, para reter a atenção dele, para ele permanecer. 3 segundos. Tá? Depois ele vai avançar. Ele vai fazer o scroll, não é isso? Tudo bem? Bom, ele vai ler um pedaço. Ele não lê nada. Isso já é uma outra convicção. Então, hoje, a jornada do cliente dentro do site, tá? A gente trabalha 3 respostas. Primeira resposta que a gente quer saber. Na jornada dele, né? Estou no lugar certo? Porque não esqueça que, como há um excesso de conteúdo, há um volume gigantesco disputando a atenção, o que ele vai fazer na dúvida? Ele faz assim, não faz? Até porque o que ele faz, nós também fazemos, tá? Então não precisa inventar demais. Então você tem 3 segundos. Então a primeira dobra de qualquer página tem que estar absolutamente em linha, na minha opinião pessoal. Respondendo uma pergunta, eu estou no lugar certo? Eu fui atraído pela mensagem pelo lugar certo? Beleza? Lembrando, eu tenho um canal com 1,5 milhão de views, tá bom? Então não esquece que eu estou falando da frota americana no Pacífico, tá? Então vamos lá. Segunda pergunta. Eles têm credibilidade para falar desse assunto? Então, por quê? Como eu já comentei com você, hoje nós estamos vivendo um eclipse da autoridade. Que houve uma confusão tão grande, e pelo amor de Deus, eu não me interprete, isso aqui não é crítica, eu não sou nada contra ninguém. Quem me conhece sabe que eu adoro a máxima diversidade, inclusive a competição. Mas o problema é que você acabou massificando um conteúdo de alta complexidade, onde, no final das contas, na percepção do cliente, tudo vira gato cinza.
Então, se você for falar de um treinamento de vendas, por exemplo, que virou um abacaxi, por quê? Porque parece que todo mundo tem o melhor treinamento do mundo. E a verdade é que a realidade é mais cruel, tá? Mas eu falei, então, primeira pergunta que você tem que responder. Você tem 3 segundos para dizer para ele que você está no lugar certo, tá bom? Puf. Então, você tem que trabalhar essa construção lá atrás, lá na geração do lead, lá no primeiro contato. Se veio via Facebook, se veio via site, perdão, site não, mas ele teria que ser trabalhado aí. Quando ele chega, ele te dá 3 segundos. Estou no lugar certo. Ele vai responder a segunda pergunta. Vocês têm credibilidade para falar desse assunto? Tá? Cuidado. O cliente hoje, B2B de alto valor agregado, ele é um cara cansado. Ele é inevitavelmente abordado, só sofre isca. Foram executadas todas as piores, né, estratégias para tentar segurar esse cara. E ele tem que responder uma terceira pergunta. Vale eu gastar 20 minutos com esse pessoal? Entendeu, Daniela? Entendeu, amigos? Tá? Porque esse é o desafio que está passando por trás dessa bagaça toda. Tá? Então, de novo, eu consigo levar o cara até o site, mas ele, primeiro, como eu falei, ele não se... 3 segundos eu estou dizendo para você que é o tempo dele ver uma mensagem que não passa de 2 linhas, tá? Então, você tem que estar muito bem posicionado. Depois, ele tem que ver algo que diz que você tem credibilidade para falar desse assunto. E a terceira coisa, ele tem que falar assim, puxa, vale a pena eu gastar 20 minutos com a Daniela. Porque, deixa eu explicar, houve uma transformação. Historicamente, a venda, particularmente com o instrumento da web, a gente tendia a transformar o site em um conjunto de landing pages, que tecnicamente era uma forma simplista do cara cair e dizer assim, aperte aqui e compre já, né? Tá? Pois bem, adivinha o que aconteceu? Ninguém aperta e ninguém compra. Tanto é que o maior problema de quem tem canal de vendas é a desistência. Ele faz tudo e não compra nada. Tá? Então, por favor, eu estou chamando a atenção, porque se a gente está na jornada de um cliente com algumas características, principalmente se for serviço, eu não conheço o seu caso, tá? Mas se for serviço, alto valor, né? Cuidado com a comunicação, porque você vai atrair. E eu não entrei no mérito do volume. Se você vai botar 1.000, 2.000, 5.000, primeiro você tem que ter certeza que essa pessoa, ao chegar, ela vai ter essa dose. E o final, o que a gente quer? Que ele leia o site inteiro? Esquece. Só para você ter tranquilidade. 95% do tráfego, muitas vezes, vem através disso, que é péssimo para a leitura. Tá legal? Então, por exemplo, você só consegue, isso é notório, porque o Hotjar me dá, eu estou muito à vontade para afirmar isso, sem medo de ser feliz. Se ele vier pelo notebook, ele provavelmente vai ler. Tá? Se ele vier pelo celular, ele vai ver esses... Você entendeu? Você vê compartimentos. Então, se a mensagem for muito clara e muito objetiva, e você conseguir empurrar ele na direção de falar, tá bom, vou dar 20 minutos para conhecer o trabalho da Daniela. Pronto. É o máximo que você vai conseguir. Tá? Daniela, ajudei com esse comentário. Tá? Como eu falei para você, meu papel de levar a mensagem para os meus clientes é, antes de tudo, testar em mim mesmo a vacina. Tá certo? Então, como eu falei, isso aqui é um debate para nós, principalmente eu com o Fábio, que trabalhamos juntos aqui, o tempo todo, porque a gente está vivendo sistematicamente essa dificuldade, que não é nossa. Deixa eu deixar. É nossa e de todos. Tá bom? Então, por isso que eu perguntei mesmo. Eu acho que eu venho sentindo aqui o CAC, né, que é o custo de aquisição, está cada vez mais alto e o funil cada vez menor, né? Eu acho que você passa pela mesma coisa, né? Não, só para não ter dúvida. Até por isso eu fui para vídeo. Uhum.
porque eu consigo ter um custo de aquisição menor. Entendi. Obrigada. Tá bom? Posso continuar aqui, querida? Então, tranquilos? Gente, se tiverem dúvida, eu estou à disposição. Vamos lá, deixa eu meter o dedo aqui. Eu estava falando, então, da qualificação. Deixa eu só retomar aqui. Então, vamos lá. Qualificando, gente. Qualificação é pelo momento que ele está vivendo. Se ele tem um processo de compra startado, ou se ele tem forte desejo, e se ele tem um processo de compra, se ele está na boca do funil, no meio do funil ou no fundo do funil. E por que a gente tem que fazer isso? Pessoal, de novo, isso aqui é um conceito que é fundamental a gente gravar. E é importante. Ninguém vende se você você tiver claramente identificado que tem um processo de compra. Dá para entender isso? Vou repetir com calma. Só existe um processo de venda se e somente se existir um processo de compra. Compreendeu? Se você percebe que ele tem um forte desejo, não adianta você startar um processo de venda, porque não existe um processo de compra. Então, a primeira questão básica, lembra de novo a pirâmide lá, aquela famosa lá, primeira? Só 3% dos clientes que vão vir a você estão dizendo assim, estou definindo a solução. Já pensei tudo e estou... Só 3%. Tá? Isso no exemplo dele. Tá? 97% estão fora. E uma parcela relativamente pequena está aqui. Então, cabe a nós, como vendedores, identificar isso, porque você está na etapa de qualificação. Com o risco de que, se você não respeitar essa lógica, o que vai acontecer? Bom, de cara, você vai ficar fazendo proposta que não vai a lugar nenhum. Né? Segundo, vou voltar de novo, nosso negócio é vender, não é fazer proposta, tá? Nosso negócio não é dar cafezinho nem coxinha, é vender. A gente usa coxinha e cafezinho para vender, tá? Nós fazemos vídeos, não é porque a gente acha que nós vamos vai competir com Hollywood, é porque a gente precisa vender. Então, cuidado para a gente não confundir as coisas, tá? Então, o nosso primeiro desafio é trazer esse lead. Segundo, qualificar, identificando em que momento ele está para compra. Até porque, se ele estiver aqui, o nosso approach de venda é completamente diferente se ele estiver aqui. Do mesmo jeito que é completamente diferente aqui. Tá legal? Pessoal, posso avançar? Muito conteúdo ou tá dando para avançar? Vamos lá. Opa. Só porque eu tenho que fazer... Tá acabando, gente. Tá acabando a paciência. Vamos retomar aqui aquela ideia do funil que eu tinha comentado com você, que eu já tinha avançado, tá? Então, primeira coisa, pessoal, lembra que eu falei que a questão hoje está muito complicada? Então, por exemplo, quando eu trabalhava eu fui executivo do Grupo Ultra há 11 anos. Então, no meu bons tempos de Ultragás, havia assim, semana sim, semana não, Ultragás no seu portão. Então, o que o cliente ficava fazendo? Ficava com o botijãozinho, esperando o caminhão passar. Não é verdade? Olha que coisa boa. Era o método mais eficiente para vender. Nós tínhamos marketing? Não. Por quê? Porque a gente sabia que o cliente ia esperar. Tá? O que eu precisava fazer? Eu simplesmente precisava disponibilizar o produto. Então, eu trabalhava essa parte de baixo aqui do funil de vendas. Bom, como eu comentei com você, o mundo mudou, né? Mudou tanto que nem dia sim, semana não. Isso já morreu. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, não vai viver mais. Tá? Então, o que aconteceu? Olha a que ponto o nosso funil está tendo que acompanhar. Compreendeu o que eu estou falando? Ó, você está tendo que vir aqui em cima, fazer todo esse acompanhamento, tá? E, obviamente, a gente aqui, até por uma questão de conceito, a gente separa em funil de vendas o funil de marketing. Por quê? Porque você, objetivamente falando, você está falando com gente que muitas vezes não vai comprar. Então, eu vou dar mais um dado, Daniela.
eu andei mexendo, por exemplo, como eu falei, eu recebo em torno de 1.500 visitas, tá? 1.500 visitas no meu site, eu diria que ele já está aqui no intermediário, não é verdade? Tá bom? Tudo bem? Mas lembra que eu falei, não adianta acompanhar daqui, eu tenho que acompanhar aqui de cima, não tem que acompanhar aqui de cima? Então, meu canal ontem fez 9.500 views. 9.500, tá? Então, se você falar assim para mim, Jesus amado, quer dizer, é uma porrada. É uma porrada. Então, você imagina que nós estamos disputando algo que já está entupido de conteúdo, estamos dando cotoveladas, temos que levar um assunto completamente complexo, porque, convenhamos, fazer estruturação comercial não é um assunto que todo mundo discute no café da manhã com a digníssima esposa. Você concorda comigo? Então, não existe isso. Então, nós estamos... É nesse nível que nós estamos tratando, tá? Ah, Fadu, o que você acha que pode ter acontecido? O que pode... Bom, eu não tenho dúvidas de que existe uma coisa chamada IA no meio do caminho. No meio do caminho existe uma IA, tá bom? Então, parafraseando Carlos Drummond de Andrade, de forma livre, existe uma pedra, né? Então, o que está acontecendo? A IA veio muito importante para fazer coisas muito boas, mas ela possivelmente afetou fortemente este tempo aqui na tomada de decisão. Dá para entender o que eu estou te falando ou não? Tá? Então, por exemplo, especificamente no nosso negócio, vou te dar a jornada do cliente há 10 anos atrás. Então, o cara vivia uma dificuldade de vendas uma vez, 2 vezes, 3 vezes, nada de si, né? Tentava um negócio, tentava outro, pumba, não dava certo. Ele falava assim, vou tentar entender isso. Aí ele fazia uma busca no Google, dava uma passada de olhos em 10, 15 sites, porque também ele não domina profundamente, chegava à conclusão, poxa, não dá mais, vou procurar um consultor. Tá? Ou pelo menos um cara especialista. Tá legal? Essa era basicamente... Ó, tô falando jornada do marketing, tá? Tudo bem? O lead é esse aqui, lembra da historinha? Né? Pois bem, esta jornada hoje, eu tenho quase certeza que está sendo feita em conjunto com a IA. Então, em vez de ele procurar 10 sites para chegar à conclusão que ele não domina, ele foi para a IA e falou assim, estou resolvendo o assunto com a IA. Tá? Isso de forma, por favor, generalizada. É evidente que cada um tem soluções muito específicas. Tá bom? Então, eu estou tratando aqui de uma visão muito lá em cima. De novo, só para não ter dúvida, eu não tenho nada contra a IA. Por favor, eu só estou caracterizando a questão do comportamento. Tá bom? Então, por exemplo, hoje, a noção, principalmente da parte do funil do marketing, está muito tumultuada. Excesso de conteúdo, excesso de especialista, IA atravessando o tempo todo, todo mundo tem insight, que vira tese, que testa, o que é... Eu posso te dar... Aliás, boa parte dos meus clientes é formado por gente que, na verdade, já testou, já tentou fazer. Tá bom? E isso, rigorosamente, está em todo lugar. Né? Cara, que nem outro dia passou uma receitinha, eu sou gourmet já há muitos anos, passou uma receitinha de um docinho italiano que você fazia com iogurte, né? Iogurte grego in natura. É lógico. Eu olhei para aquilo e falei, eu não vou resistir, eu vou testar. Eu já comi muita coisa ruim na vida, mas não imaginava que ia ser uma receita tão fora de propósito. Tá certo? Mas é isso. Por quê? Porque todo mundo virou até chefe estrelado. Tá? E esse conteúdo, ele pulula. Quanto mais você aprofunda, mais você vai ver especialistas e mais você vai ter convicção daquilo que você acha que funciona. Até a hora que você tem dificuldade. Eu estou contando isso porque é onde a gente está disputando o tempo todo a atenção. Lembra dos 3 segundos?
Então, essa questão do posicionamento, ela precisa ser nitidamente e reforçadamente. Não a propósito diferente é que eu estou refazendo o site todo, tá bom, Daniela e colegas? Eu estou refazendo um site. Você não tem ideia do trabalho, conteúdo. A estrutura é a estrutura, tá? Mas estou tendo que escrever página a página, reposicionar, fazer tudo de novo. Por quê? Porque na hora que o cidadão cai ali dentro, eu tenho 3 segundos da atenção dele. Tá? Se ele não sentir que ele está falando dentro de alguma coisa que, né, faça sentido, se ele não perceber que eu tenho credibilidade para falar daquele assunto, porque, como eu comentei com você, é inacreditável a quantidade de especialistas que nós conseguimos gerar numa sociedade iletrada, tá? Para dizer o mínimo. E, como eu falei, eu ainda tenho que fazer um sobre-esforço para convencer ele a falar assim, vou falar com esse turco, vou dar a chance para esse turco por 20 minutos. Vou ligar para ela. Vamos fazer um bate-papo, tá bom? No fundo é isso. A minha percepção também, como eu falei, pouquíssimos leem, só se ele vier por desktop, como hoje 90% do tráfego é by celular, então a gente está muito afetado se você precisa levar uma mensagem de alta qualidade. Tá bom? Pessoal, até aqui tranquilo? Então, qual é a mensagem que fica? Implantar um funil, mas entender que o funil tem etapas anteriores, você vai ter que controlar, tá? Não estou dizendo para você ser um chato que nem eu sou chato por profissão, tá bom? Mas é assim que eu entendo que as coisas estão sendo atacadas e resolvidas. Quanto mais você ficar só analisando essa ponta, você está perdendo. Não é uma questão de oportunidade, é entender o mecanismo, a coisa que está acontecendo aqui. Porque, de novo, gente, existe um cliente que está fazendo isso aqui, não é? É só isso, é a jornada dele. Tá? Eu, como sempre brinco, eu sou feliz, porque em 1 ano e meio, menos de 1 ano e meio, ter conseguido colocar um canal para receber 1,5 milhão de views, eu diria que eu sou o cara mais feliz da face da Terra. Não porque isso vai ganhar plaquinha do YouTube, não se trata disso. Mas é sinal que o meu conteúdo tem valor. Compreendeu isso, gente? Tá? O meu canal tem um índice de retenção, o período todo, com tudo, de 12,5%, gente. Sendo que o máximo, vamos dizer assim, você considera acima de 5%. Já é um bom nível. Eu consigo 12,5% no canal no período inteiro. Eu tenho vídeo que o cara fica 50 minutos. Tudo bem, é um vídeo pequenininho. Mas quem assiste, fica. Tá? Agora, voltamos naquela história lá atrás. Você precisa ter autoridade para falar do assunto, que vai refletir o posicionamento que você definiu. Porque você dizer que você é lindo e maravilhoso, eu confesso para vocês, é mais um grão de areia no deserto. Todo mundo fala essa coisa. Pessoal, posso avançar aqui? Então, o primeiro passo, implantar um funil, mas implantar um funil mesmo, que olhe todas as dimensões, tá? Porque senão você não vai conseguir entender essa jornada do teu cliente. 2, vamos começar aqui. Estruturar o microplanejamento. Nome chique, né? Isso é de consultor mesmo. Isso aqui é uma cópia de um documento que a gente tem aqui, ferramenta que a gente usa nos nossos clientes, que é o que a gente chama de gestão de objetivo de venda. De novo, gente, o objetivo é claro. Vocês estão aqui comigo. Eu preciso fechar 4 negócios. 4 negócios envolve eu ter 3 leads por semana. A pergunta é, como é que eu consigo 3 leads por semana? Não foi isso? Então, é no microplanejamento. Eu tenho que descer nesse nível. Onde eu vou, quantos comentários eu vou fazer, quantos vídeos eu vou fazer, quantas visitas eu vou fazer. Tá legal? Por isso que é tão complexa essa questão da rotina. E é onde eu posso me garantir, sem medo de ser feliz. A divisão entre os vencedores e perdedores está nisso. Tá? Você não precisa gastar $1 milhão. Você precisa fazer aquilo que precisa ser feito, minimamente bem feito. O problema é que você precisa fazer. Né?
Porque se você não fizer, aí a coisa muda de figura. E essa questão do microplanejamento, eu acabei de dizer, eu não estou tendo que reescrever um site inteiro? Hã? Convenhamos, é melhor tomar cerveja, jogar golfe, cozinhar, mas eu sento e faço 3 páginas todo dia, tá bom? Vou lá, sento, vou fazendo 3 páginas todo dia, para acertar essa linguagem, acertar essa questão que eu acabei de falar, porque não adianta, se ele cair na página e ele vê um textão, ele faz tchum, muda. Você está disputando com mais um monte. Tá legal? Então precisa ter esse microplanejamento. Tá acabando, gente. Por último, vou botar aqui a questão do CRM. Nossa, isso é um debate histórico, tá? Hoje menos ainda, porque hoje menos ainda é um problema tecnológico, é um problema de processo. Tá? Por quê? Pessoal, a hora que vocês acertarem lá toda a jornadinha na venda, bonitinho, o que você tem que fazer? Você tem que garantir que essas bolinhas continuem, porque, como eu falei, tirando os 3% dos caras que querem comprar, você vai ter que falar com 7% com o cara que talvez interesse, não é isso? Mais uns 15% que não estava sensibilizado. Então, se você não apostar no relacionamento no tempo, na capacidade que você tem de lembrar e ser lembrado, dificilmente você vai produzir resultado. Isso aqui não é uma briga de varejo, né? Se você estivesse disputando, se você estivesse vendendo Coca-Cola no deserto, tudo bem, é uma discussão. Batatinha frita, né? Na açaí, é uma outra, mas não é o caso. Você está vendendo algo de alto valor, com alta complexidade, muitas vezes sem um histórico, né? Então a gente precisa ser muito mais, vamos dizer assim, mais encorpado na nossa proposta. E não, a troco de nada, você precisa apoiar numa solução que garanta essa, né, sistemática repetição. Você está falando de rotina, tá? Então todo dia se abre, todo dia você faz follow-up, todo dia você lembra do cara, quando não lembra, você faz um convite. Tá claro, gente? Então, entendam que definitivamente não dá para a gente viver sem isso. Ah, Fadu, quando as vendas caem, eu saio prospectando. Olha que estratégia. Aliás, esse é o maior problema. Quando eu preciso de venda, eu saio correndo. Quando começam a vir os clientes, eu loto a minha agenda, a primeira coisa que eu paro é de prospectar. Não, estou te falando, isso acontece até hoje, tá? Não duvidem, fiquem tranquilos. Isso acontece nas melhores famílias, nas melhores empresas, das pessoas mais bem intencionadas. Qual é o galho? O galho é que você vai pagar um preço. E vai pagar um preço caríssimo. Por quê? Porque, como eu volto a insistir, se a sua sistemática não tiver absolutamente muito azeitada, e lembrando que nós estamos falando, né, da sua maquininha de vendas, o efeito disso tudo qualquer. Na hora em que você precisar, você vai voltar à base zero. Tá? Base zero é o conceito, é o pior conceito de relacionamento. Que é você reaparecer na vida do cliente, quer dizer, você perder tudo que você construiu. Os queijinhos que você levou, os cafezinhos que você tomou, os apertos de mão, e depois você joga tudo no lixo e começa do zero. Tá bom? Tudo bem? Pessoal, só para concluir, acabou, hein? Tá bom? Olha lá. Por que implantar a gestão? Né? Acho que está claro, mas nunca é demais. De novo, olhando aqui para a nossa pirâmide, tá? Olha lá. Foco na estratégia de vendas, atrair o cliente correto. Então, de novo, lembra que eu falei? Vocês vão dar um tiro, vocês vão carpet bomb, vai ter bomba para tudo, porque você quer levantar alguém com a mãozinha. A partir daí você tem que qualificar. Se você não tem uma estratégia bem clara, você já começa a tumultuar. É por isso que eu falei do posicionamento. O que é que você faz? Né? Para quem que você faz? De que jeito você faz? Essas são perguntas elementares, que vão, inclusive, ajustar todo o processo para atrair o cliente correto. Tá bom? Segundo, padronizar os processos. Padronização, né? Pessoal,
não tem coisa pior do que ter um time de vendedores, cada um vendendo de um jeito, tá? Ainda que no primeiro momento você pode dizer que tudo está preenchido no CRM, eu volto a insistir. Hoje, principalmente o B2B de alto valor, é muito cheio de minúcias, muito cheio de detalhes. E esses detalhes contam favoravelmente para que o time possa evoluir. Então, ter um campeão de vendas é muito bom. Agora, se eu só tenho um campeão de vendas, eu tenho um negócio que pode até me fragilizar. Tá? Pior. Aí, voltando até ao expediente específico que a gente está comentando com a Daniela. Daniela, a gente ainda não tem uma fórmula de sucesso para vender. Você concorda comigo? Não? Nós estamos desenhando ela. Então, qual que é a grande e máxima ambição? Tão logo quanto possível conseguir estabelecer isso, tão logo quanto possível transformá-lo em algo reproduzível. Daí a necessidade da padronização. Tá legal? Então, de novo, não tem coisa pior do que o empirismo. Porque o empirismo é o eterno acerta e erra. Você concorda comigo? Tá? Como eu falei, eu sou das piores ciências sociais que existem, tá? Então, para mim, eu ojerizo. Eu evito achar, particularmente em vendas, muito embora eu sei o quanto é atraente a gente discutir fatores, tá bom? Mas eu procuro dar um tratamento muito processual e muito voltado a você analisar essa questão numérica. Os clientes que tiveram a oportunidade de trabalhar comigo, eu tenho certeza que conviveram comigo, sabem do que eu estou te falando. Então, para mim, hoje, o desafio é realmente a gente levar a média do time para cima. Tá? Para isso, eu preciso da padronização dos processos, dos procedimentos, das regras de negócio, e isso tem que estar disponibilizado. Que justamente faz integração, a terceira aqui, o acompanhamento de métricas e resultados. Tá? Se você não medir, não tem gestão. Ponto. Fim de papo, não preciso nem eu falar. Agora, o efeito final é a gente começar a discutir a previsibilidade. Tá? Por quê? Porque na hora que você consegue, então, estabelecer esse fórum todo, seguramente, na hora que você vai olhar para frente, uma questão elementar como a própria previsão de objetivos de venda começa a fazer sentido, né? Você deixa de discutir o seu acho, o seu desejo, e a sua meta de venda ganha estrutura e propriedade. Pessoal, era isso, basicamente. Tá bom, João? Eu devolvo, se alguém tem perguntas, né? Se alguém tem vontade de comentar. Eu acelerei aqui, porque também eu estou regulando 4:10 agora, eu prefiro manter. Pessoal, fico à disposição. Alguém aí está interessado? Alguma pergunta? Alguma sofrência? Ô, Fadu, quero parabenizá-lo obrigado, pela apresentação. Dizer à galera aí que eu sou um dos seus clientes, que muitos anos atrás... Muitos anos, você sabe que é um prazer. A empresa já galgou muitos degraus aí a partir da transferência dos seus conhecimentos. E eu quero dizer que o cara é bom pra caramba, viu? Podem apostar. Obrigado, Cássio. Você, forte abraço. Forte abraço. Eu que agradeço imensamente a participação e o elogio. Muito obrigado, Cássio. Gente, ninguém quer nem arriscar? Poxa vida, eu me preparei aqui. Bom, gente, hoje é sexta-feira, eu vou abrir uma garrafa de vinho, tá bom? Eu gostaria aqui de caminhar tem um filho aqui meu que tá me elogiando aqui. Obrigado. Eu, aproveitando, queria, antes de mais nada, agradecer de novo a oportunidade que a Encamp nos proporciona. E, de novo, vocês sabem que podem contar com a gente, estamos sempre à disposição na Febraec, e eu em particular. Nós já temos aí uma longa história de mentorias que a gente faz com os incubados, e deixar à vontade, tá? Esse material está sendo gravado, é isso, João? Isso.
eu vou fazer uma versão em PDF, eu vou passar para você, aí depois você encaminha para a equipe, tá bom? Beleza. E depois a gente está à disposição. Pessoal, Sim. novamente, muito obrigado, devolvo a palavra aí para o João. Obrigado, Fadu, muito boa apresentação. Acho que agora é o momento de fazer uma última chamada aí, pessoal, aproveitar, né, se tiver alguma pergunta. Não havendo perguntas, né, não sei se o pessoal da incubadora ainda está por aqui, mas queria agradecer mesmo, é muito bom ter essa parceria com você, com a Febraec, né, acho que conhecimento importantíssimo aí no momento que as empresas incubadas estão. Posso dizer com certeza também que aqui no momento dos convidados, né, o pessoal que veio prestigiar também, que, enfim, acho que todo mundo já passou aí da parte de desenvolvimento, né, ou está finalizando a parte de desenvolvimento, está finalizando o MVP e Isso. agora está com essa... Não, é um caso específico da Daniela, ela já saiu para vender, não é isso, Daniela? Né? Então, é a hora em que é o grande momento da verdade. Né? Acho que é o caso dos outros incubados também. Acho Isso. que a dúvida da Daniela, com certeza. Não, da Daniela, a dúvida dos outros, mais. Então. Agora é o acho momento. Que foi muito proveitoso mesmo o conteúdo pessoal. Eu espero que tenha assim. De todo mundo. Tá bom? De qualquer forma, fico à disposição. É um prazer sempre auxiliar a Incamp. Tá bom? Valeu. Eu agradeço, então, gente. Qualquer contato aí, o João é a ponte. Pode deixar. Se vocês quiserem, se me permite fazer um merchan aqui, vai. Claro, por favor. Se favor. vocês quiserem me seguir no canal, chama Educação Comercial, @Educacão Comercial, tá? Tem lá os 290 vídeos. Isso, na verdade é com E maiúsculo e C maiúsculo. Isso aqui tem que ser um chantilly, porque se eu não puser um E maiúsculo e um C maiúsculo, até isso eu tenho que criar. Isso. Obrigado, gente. Vai ser um prazer. Qualquer coisa, eu tomo à disposição na comunidade também. Tchau, gente. Obrigado. Bom final de semana. Tchau, Cássio. Tchau, todo mundo aí. Tchau, Egeia. Tchau, Fidel.